E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula número 2 do módulo 4, que é sobre doenças, né? Nessa aula eu vou falar para vocês 5 doenças de importância que eu acho que é interessante a gente saber sobre, saber como tratar, identificar, enfim. Vou falar sintomas, causas e tratamentos, tá bom? Então pessoal, eu espero que seja muito útil. Vou começar aí com a coccidiose. A coccidiose é uma doença parasitária, né, que ataca o intestino das nossas aves. Ela provoca principalmente a queda de produção e em casos graves, morte. Qual é a questão da coccidiose? Né? Ela é causada por um protozoário do gênero Emeria. Esse protozoário ele se alimenta da camada mucosa do intestino dos animais. Quando em estágios iniciais essa doença ela manifesta no animal apatia, então ele fica fraco, ele fica muito magro, tá? Porque como está comendo a mucosa do intestino, a absorção dos nutrientes por esse animal acaba ficando ineficiente, né? Então ele acaba não conseguindo absorver e ficando fraco, vai perdendo peso, porque ele precisa mobilizar as reservas corporais para conseguir se manter, portanto ele perde peso. Algumas pessoas dizem que o peito seco é sinônimo de coccidiose, quando na realidade esse peito seco, que seria o emagrecimento da ave, é um sintoma apenas de várias outras doenças, como a gente vai conversar mais para frente. Além dela prejudicar a absorção dos nutrientes pelo animal, ela debilita ele, fazendo com que seja uma porta de entrada para outras doenças. Então, como ele não está conseguindo se alimentar de forma adequada, o sistema imunológico dele, como a gente já conversou, cai. E aí, qualquer outra doença que esteja no ambiente é muito mais fácil dela entrar e ser prejudicial para o nosso animal. Em casos mais graves, a coccidiose causa enterite, que seria a inflamação do epitélio do intestino, que leva a um atraso no desenvolvimento dos animais e, em casos mais graves, a morte. Nesse caso mais agudo da doença, é comum a gente observar como sintoma fezes com sangue. Então, fezes avermelhadas, enfim, é bem complicado. Deve estar passando uma foto aí para vocês agora dessas fezes com sangue. Então, quando está nesse caso, já está muito avançado, é muito complicado de tratar. É um sintoma aí comum que aparece, né? Nesses casos, quando a gente identifica que o animal está meio apático e está emagrecendo muito, a gente vai poder pensar que pode ser ou verminose ou coccidiose. A coccidiose também, um diferencial dela é que o animal às vezes tem fezes com diarreia. Então, além da inflamação, né, do intestino, a diarreia é um sintoma bem característico. Então, quando você vê que o animal está muito apático, está perdendo peso, está com diarreia e em casos mais agudos com sangue nas fezes, pode ter certeza que é a coccidiose. Ela tem uma ocorrência maior nos pintinhos e frangos, então geralmente os adultos a gente não vê essa doença neles, portanto é muito importante que a gente tenha uma limpeza do ambiente muito boa, como conversamos na aula passada. E como comentei, né, a coccidiose, o problema dela é que ela tem um efeito sinérgico com outras doenças, ou seja, ela é uma porta de entrada para que tenham mais doenças por vez no animal, doenças respiratórias, enfim, e ele fica muito mal e a mortalidade fica alta. O tratamento para essa doença, pessoal, é remédios que têm Coccidex no nome, ou Vetococ, enfim. Esses aí eles são muito bons para o tratamento da doença, mas isso quando está nos estágios iniciais. Em estágios mais avançados, como é o caso do sangue nas fezes, você pode entrar com a medicação, mas é muito complicado. Quando você identifica que o animal está doente, e isso independente da doença, né, que nós vamos abordar aqui, tanto para coccidiose quanto bulba, enfim, você precisa identificar esse animal e separar ele dos demais. Quando você identifica que tem um animal doente no teu lote, é importante você fazer uma limpeza geral do ambiente. Então troca a cama, entra novamente com o cal e esterilize esse ambiente, tá? Porque essas doenças, elas geralmente ficam no ambiente por muito tempo, então é muito importante sempre ter essa limpeza. Por que separar o animal dos demais? Porque essas doenças todas são contagiosas, então elas passam de contato de saliva do animal para o outro, pelas fezes, quando eles tomam água do bebedouro, o outro vai lá e toma também, então é muito complicado. Sempre, em todos os casos, precisamos separar os animais. Quando você vê que o animal está apático, está com algum sintoma de doença, e eu vou mostrar para vocês no final dessa aula alguns meus lá que estavam doentes, então eu vou narrar para vocês mais ou menos alguns sinais que a gente observa, já separamos de cara esses animais. Então continuamos com uma alimentação de qualidade para eles, com água,
e boa, né? E eles ficam separados do nosso lote. Sempre, todas as vezes que a gente encontrar um animal doente, nós vamos separar ele do lote, nunca vamos deixar junto. E aí, consequentemente, limpeza do ambiente, tá certo? Como eu falei, para coccidiose o tratamento são esses remédios aí, né? Eles tendem a ter uma boa resposta. E a prevenção é a limpeza do ambiente, limpeza do comedouro, do bebedouro e fazer com que eles tenham um ambiente muito limpo aí. Tende a ter um bom sucesso e não ter o aparecimento dessa doença. Na minha criação eu não tenho coccidiose faz uns 3 anos, então a limpeza do ambiente realmente é muito importante. A gente vê que dificilmente vai aparecer animais doentes com essa doença aí. A próxima doença que nós vamos conversar é a coriza aviária. Por que ela é a próxima nessa sequência? Porque várias doenças hoje em dia são culpadas como coriza. Então, várias doenças do sistema respiratório as pessoas acreditam ser sempre coriza, o que não é, tá? Então, agora a gente vai conversar sobre 3 doenças respiratórias, que é coriza, micoplasmose e colibacilose, que têm os sinais, os sintomas muito parecidos. Mas a gente vê que a coriza ela tem um menor aparecimento, só que ela aparece às vezes. Né? A coriza a gente vê ela uma maior ocorrência nos animais adultos. Como que ela é? Ela é causada por uma bactéria, tá? E ela tem a capacidade de impactar negativamente a produção do nosso animal, o consumo de ração, enfim. Por quê? O animal, quando ele está doente, vocês estão vendo uma foto aí, ele fica com o rosto bem inflamado, então perto do olho, fica bem feio. O animal também apresenta corrimento ocular e nasal, espirros, edema da face, como vocês veem na foto, e nas barbelas. Eles também têm anorexia, então eles cessam o consumo, parando de comer. Qual é o problema? O animal não tem mais o sistema imunológico fortalecido, porque não tem nutrientes para fazer com que ele esteja estável, certo? Portanto, além dessa doença, ele pode ter várias outras. Temos espirros, tosses, dificuldades de respiração, congestão das vias respiratórias, descarga nasal serosa, que logo ela se torna purulenta, então tem um cheiro muito forte. A mortalidade ela é variável, né, de acordo com a gravidade da doença e a quantidade de duração dessa doença. E esses são alguns dos sintomas. Como eu falei, ela aparece mais em animais adultos. O tratamento para essa doença é separar os animais doentes e entrar com algum antibiótico. Mas a gente só vai entrar com antibiótico no animal doente, que está manifestando sintoma. Nos demais, nós nunca, jamais vamos entrar com antibiótico. Eu vou explicar melhor por que na aula número 3, tá? Mas enquanto isso, eu digo para vocês, só vamos entrar com antibiótico quando a gente vê que o animal está realmente doente. E como vai ser? A gente pega, observa esse animal que está doente, que está manifestando sintomas, separa dos demais, como eu já conversei com vocês. A outra, isso é para todas as doenças, pessoal. A outra parte do manejo é limpeza do ambiente, como vocês já viram na aula passada. Aí, nesse animal doente, nós vamos esperar de 2 a 3 dias para ver se não é um caso de um resfriado que logo passa. Às vezes, em mudança climática, a imunidade do animal tende a diminuir um pouquinho por conta do estresse, né, referente à diferença climática mesmo, né, do clima. E aí ele acaba ficando espirrando e tal, mas passam uns 2, 3 dias ele já melhora. Então a gente separa o nosso animal e observa. Se em 2 ou 3 dias ele não teve uma melhora e está piorando o quadro, aí sim nós entramos com antibiótico. O antibiótico, eu prefiro que a gente entre com antibiótico injetável. Existem vários no mercado. O que eu uso lá na criação e tem dado muito resultado é o Chemetril. Muita gente conhece, por exemplo, a terramicina, mas ela já perdeu grande parte da efetividade dela e a gente vai conversar o porquê disso na próxima aula, tá? Mas então, o que eu tenho tratado lá da minha criação e tem dado certo é o Chemetril. Mas existem vários, né? A amoxicilina é muito bom, né? Pessoas usam o Tilan, enfim. Depende, pode testar aí. Eu gosto de usar o Chemetril, ele tem um bom resultado, tá? Mas vai de cada um. E é sempre, é muito importante falar isso, que o profissional mais capacitado para indicar qual o melhor remédio utilizar, qual a via de aplicação, enfim, é o veterinário. É importante, se a gente está tendo uma alta mortalidade, um grande problema com doenças na nossa criação, entrar em contato com o veterinário. Ele é o principal profissional que vai saber indicar com certeza o melhor tratamento. Eu posso falar alguns que eu já usei, mas sempre o perito na área é o veterinário, tá certo? A prevenção para essa doença, como para todas as doenças respiratórias, é a limpeza do ambiente, como eu já comentei, uma alimentação de qualidade, e aí a gente tem, né, a forma
de prevenir essa doença, né, de acordo com esses manejos. A outra doença que vamos falar agora é a colibacilose. Ela tem um aparecimento bem frequente nas nossas criações, tá? Ela causa alguns prejuízos, né, realmente, novamente falando, né, de acordo com a baixa ingestão de alimento, porque é uma doença do trato respiratório, então ela faz com que o animal fique apático, ele para de comer, e esse que é o problema, os animais parando de comer. Tá? Ela é causada pela Escherichia coli, né? Então é uma bactéria que a gente encontra aí em vários locais, então é bem comum. Geralmente algumas cepas, né, elas são causadoras dessas doenças, não são todas as bactérias, até porque o animal ele tem Escherichia coli no trato gastrointestinal. Então é uma bactéria que convive muito bem com o animal. O problema é quando tem essas cepas que são patogênicas. A colibacilose ela atinge os pulmões e os sacos aéreos do animal. Os principais sintomas dessa doença são diarreia amarelada e com bastante mau cheiro, além das penas arrepiadas e um sono em excesso. Você vê que o animal está muito sonolento, ele não faz mais nada durante o dia, ele põe a cabeça embaixo da asa e só dorme. Além disso, você vê que ele tem um pouquinho de edema facial, ele fica com corrimento lacrimal e nasal e também você observa que ele está com problema respiratório, então ele fica tentando respirar e fica com um ronquinho enquanto está com essa doença. Então você pode ver que ele fica ofegante. Então a gente vai notar uma redução, né, do peso do animal, você vai ver que ele vai comer menos, vai, né, em casos graves até morrer, né, pessoal. Essa doença ela pode acontecer tanto em franguinhos, pintinhos aí como adultos, é muito importante a gente tomar cuidado, né, em relação a isso. É o mesmo manejo da coriza, separar os animais doentes, limpeza do ambiente e o tratamento é com antibiótico, da mesma forma. Porém, é bom, se você tiver problemas recorrentes, conversar com o veterinário. A micoplasmose ela também é causada por uma bactéria e ela tem sintomas bem parecidos com a da colibacilose, tá, pessoal? Então também são sintomas respiratórios, você vê o animal, ele é ofegante, ele tem edemas, eles têm corrimento lacrimal e nasal. Então são doenças que têm os sintomas bem parecidos. Da mesma forma, ela é tratada com antibióticos, é prevenida com limpeza, um ambiente de qualidade e se você vê essa doença, você vê sintomas delas e tiver muitas perdas, né, e a perda é resultante de um processo de doença aguda, crônica, né, os animais eles ficam doentes, né, por muito tempo, acabam, né, não comendo, não se alimentando e aí vai entrando outra doença junto, o quadro piora e o bicho fica muito mal. Então a colibacilose, a coriza e a micoplasmose são doenças que têm sintomas muito parecidos. E da mesma forma, você dificilmente vai saber identificar, essa aqui é essa, tá? Por isso que eu já dou as 3 opções que geralmente se confundem. Quais aparecem mais? Micoplasmose e colibacilose. A coriza é um pouquinho mais dificultosa e ela tem mais ocorrência em adultos, né? Quando a gente vê animais mais jovens doentes, provavelmente é colibacilose ou micoplasmose. Como eu conversei, se você tiver muitos problemas, eu sei que eu estou repetindo isso várias vezes, mas é porque é importante, converse com um veterinário, que é o médico das nossas aves. O tratamento para essas doenças é feito com antibióticos, a gente precisa sempre separar os animais doentes e a limpeza do ambiente é fundamental para prevenir a doença, bem como uma alimentação balanceada, água e bebedouro sempre limpos e quando você identificar um lote, um animal doente, limpar o ambiente em seguida, já pessoal, fazer com que a gente tenha uma esterilização do ambiente rápida. Todas essas doenças são transmissíveis. Agora eu vou falar de uma doença, né, a última das 5, que é a mais fácil de identificar. Ela aparece muito, mas muito no verão, que é a bolba aviária. Alguns conhecem como pipoca, como verrugas, enfim. A bolba aviária ela é causada por um vírus. Portanto, não tem como a gente ministrar um antibiótico para tratar esse animal, porque é um vírus. Os vírus eles têm um mecanismo diferente de vida. Portanto, não tem um remédio que trate essa doença. Mas vocês já podem dizer, poxa, eu já ouvi falar de bolba, eu sei que a gente poderia tratar com tuia ou iodo. Na realidade, a tuia ou o iodo a gente aplica nas verrugas externas, né? Mas ela só tem a função de secar as verrugas, mas não de combater a doença. A melhor forma de prevenir a bolba, além da limpeza do ambiente, é a vacina. Eu já conversei com vocês, né, sobre a questão da vacina para bolba, é muito importante. Se você conseguir fazer,
ter essa vacina. Por que ela acontece principalmente no verão? Os principais vetores dessa doença eles estão ativos no verão, que seriam mosquitos, moscas, passarinhos, enfim. É uma doença extremamente contagiosa, portanto, da mesma forma, quando você observa o animal, que ele está cheio de pipoquinha no rosto, cheio de verrugas, geralmente essas lesões elas ficam na parte do rosto do animal, então na crista, na barbela, perto dos olhos, e tem a bulba, que é externa, e os casos mais graves da bulba é a bulba interna, que a gente não vê, mas o animal, por todo o trato ali, o esôfago, enfim, ele tem feridas também. É muito complicado essa variação da bulba, né, que é a bulba interna. Ela geralmente é uma doença que ela não causa mortalidade. O problema da bulba é que o animal, quando ele está com bulba, ele se coça muito, ele fica muito estressado. E se essa bulba está muito perto das vias aéreas ali, ela causa também uma diminuição do consumo da alimentação. E agora vocês já sabem, quando o animal baixa o consumo, o sistema imunológico dele fica enfraquecido e é porta de entrada para outra doença. Então, quando a gente tem bulba, o problema é que o animal fica tão debilitado, às vezes, que outras doenças podem atingir esse animal e ele tem uma mortalidade por conta disso, das outras doenças que a bulba abriu a porta para que acontecessem. Então, o que você me diz, Luiz? Quando a gente vê bulba, separa o animal doente, aplica a tuia ou iodo nas verrugas, nunca perto dos olhos, tá? Porque pode machucar o animal, pode queimar, enfim. Só nas verrugas que estão longe dos olhos. E aí a gente espera que o próprio sistema imunológico do animal, porque a gente vai estar fornecendo uma ração de qualidade, vai estar monitorando esses animais que estão separados, combata a doença, porque é um vírus. Então é só o sistema imunológico mesmo para tratar. Não existe remédio para a bulba. Ela não tem uma mortalidade alta, né? O que causa mortalidade é o aparecimento de outras doenças juntos com ela, e a melhor forma de prevenção além da vacina é um ambiente limpo. Agora que eu falei para vocês de 5 doenças aí que vale a pena a gente tomar cuidado, na aula número 4 eu vou falar só sobre verminose e piolhos, que também são 2 problemas muito grandes, mas eles merecem uma aula separada, né, pra gente conversar sobre. Agora eu vou mostrar para vocês alguns animais que eu tenho na minha criação que estão doentes, e eu vou falar um pouquinho sobre os sinais deles e o que a gente precisa observar para notar que um animal está doente ou vai ficar doente muito provavelmente. Então eu vou narrar esse vídeo para vocês agora. Então, ó, pessoal, esse animal são 2 animais que eu vou mostrar para vocês, tá? 3, na verdade, perdão, só que um deles eu vou mostrar nesse vídeo e vou mostrar no vídeo da verminose também, tá? Esses animais aqui eu adquiri eles de um outro criador, tá? E eles estão em quarentena, tá? E a importância da quarentena. E eles estão doentes. Agora, nessa primeira parte, eu vou mostrar que eles estão com pouco peso. Eles estão com o peito seco, como dá pra gente ver, né? O peito bem saliente, esse osso ali do meio. Então, significa que eles estão com algum problema. Ou eles estão com verminose, tá? Que façam com que eles tenham uma perda de peso. A gente vai conversar melhor sobre isso depois. Ou ainda estão com coccidiose, mas eu acredito que não seja o caso, ou com algum problema respiratório que impeça deles estarem se alimentando com qualidade, tá certo? No caso desse pintinho, eu já adianto para vocês que ele está provavelmente com verminose, tá? Porque ele não está com diarreia e com um problema respiratório que eu já notei. Aí eu coloquei ele aí para a gente observar algumas coisas. A primeira delas é que ele está com as penas das asas úmidas, com essa cola aí. O que isso significa? Que ele está colocando o bico ali para dormir e há um corrimento nasal do bico, ó, você pode ver que tem nas 2 asas, que fica grudado nas penas das asas. Então, isso ocorre por 2 coisas. Como eu falei, quando ele dorme, ele coloca o bico ali e ocorre, né, a deposição do corrimento nasal e fica esse grude nas asas, tá? E também porque ele tenta limpar o bico e as vias aéreas nas penas. Então ele vira e mexe, vira essa cabeça para trás, fica passando ali nas penas das asas para tentar limpar, e ele até consegue um pouco e acaba que fica esse grude nas penas das asas. Esse é um sinal bem característico que a gente vai encontrar sempre em animais que estão com problemas respiratórios. E aí pode ser qualquer uma das 2 doenças que eu comentei com vocês que podem aparecer em pintinhos, que seria a colibacilose ou a micoplasmose, tá certo? Então, devemos ficar atentos aí a esse detalhe do grude nas asas, tá? Agora eu vou mostrar um outro desse mesmo lote,
que ele também está manifestando vários sintomas que nos levam a crer que é um problema respiratório. O primeiro deles, ele está com o olho fechado, então está um edema no olho dele, bem como um corrimento lacrimal. Vocês podem ver aí perto do bico, no olho, que ele está com, ó, como se fosse catarro, ó, uma coisa bem complicada que está travando as vias aéreas dele. São sinais muito claros. Ele está bem apático, nesse vídeo não deu para ver. E o problema está em um dos olhos só, no outro está tranquilo. Mas nas narinas ali, podemos ver que as duas estão bem bloqueadas, tá certo? Esses animais, pessoal, eles agora no vídeo não deu para ver, porque como eu mudei eles do lugar, eles não ficaram. Mas eles estão bem apáticos, eles só dormem, só ficam com a cabeça para trás ali nas asas, comem muito pouco, enfim. É um problema respiratório bem complicado. O que eu faço, e eu indico para vocês, eu esqueci de falar na hora que eu estava gravando, eu falando, é que além do protocolo que a gente faz com antibiótico, nós podemos fornecer para esses animais na água alho e limão, tá certo? Por quê? Esses dois componentes, o alho e o limão, eles possuem na sua composição elementos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Então, tanto o alho quanto o limão, eles são muito bons para isso. Então, eles ajudam a fortalecer o sistema imunológico, que vai ajudar a combater a doença. Além disso, eles ajudam desobstruindo as vias aéreas. Então, eles fazem uma limpeza nas vias aéreas. Quantos de nós já tomamos um chazinho com gotas de limão quando a gente está com gripe, né? Então, é o mesmo esquema. O limão e o alho na água são muito bons para o tratamento desses animais. E a coisa legal do limão e da água é que você pode dar, quando você vê que tem um animal no lote e você separa esse animal, na água você pode fornecer para todos os animais do lote limão e alho. A coisa que a gente precisa trocar diariamente, porque senão a água acaba estragando aí. Mas é muito bom de você fornecer, ajuda bastante a fortalecer esses animais. Agora eu vou mostrar um franguinho sedosa. Ele vai voltar na aula de verminose, porque esse aí ele está com verminose, tá? Mas, ó, sintomas dele. Podemos observar que perto do rabo, e aí se não der para ver, dá para vocês pausarem e observarem melhor, ele está com diarreia. As penas ali perto da cloaca estão todas sujas de fezes. Então, diarreia é um sintoma de verminose, bem como de colibacilose. Mas esse animal especificamente, ele não está com muitos sintomas respiratórios. Ele está extremamente magro, muito magro. Eu vou mostrar agora o peito para vocês, tá? Então ele está também com o sintoma do peito seco, né? E muita diarreia. O que me leva a crer que ele está com um sintoma de verminose. Tá? Mas são coisas que a gente precisa observar, como eu mostrei o sinal da diarreia e o peito seco. A gente vai conversar sobre isso melhor na aula número 4, mas são dois sintomas que podem ser atrelados a doenças do sistema respiratório, certo? Que é o caso da colibacilose ou micoplasmose, certo? Principalmente a colibacilose com a questão da diarreia. Você pode ver que aí no rosto ele tem essas pontinhas brancas. Eu vou explicar melhor o que é isso, por isso que esse vídeo vai aparecer de novo na aula número 4, que são ovos de piolho. Então ele também estava com um problema bem grave de piolhos. Tirando isso, ele não tem nenhum problema que leve a crer que seja algo respiratório. As narinas estão limpas, o olho não tem edema, não tem corrimento, enfim. E ele também está bem fraco. Ele até come bem, mas ele está muito fraco. Eu entrei com vermífugo para esse animal e eu espero que ele responda bem o tratamento. Porém, eu queria mostrar para vocês, eu vou falar melhor sobre isso, mais sintomas aí que podem ser de doenças respiratórias se eles apresentarem, além do peito seco e da diarreia, algum edema ou corrimento nasal e lacrimal. Pessoal, os vídeos são esses, eles vão repetir para vocês, porque eu falei 5 minutos aí, cada vídeo rapidinho, tá? E a aula hoje foi essa, para eu tentar dar uma luz para vocês em relação às doenças, o que fazer, como prevenir, né? Como a gente previne? Alimentação de qualidade e limpeza do ambiente. Como tratar? Separa os animais doentes, limpa o ambiente de todos eles e entra com antibiótico após 2 a 3 dias de observação apenas no animal que está doente, não no lote todo. Como a gente pode também ajudar no tratamento? Limão e alho na água de todos os animais que tiveram contato com esse que está doente e esse que está doente também, tá certo? No caso da boba, podemos prevenir com vacina, né? Bem como aplicar tuia
ou iodo nas verrugas para secá-las, mas combater a doença é só o sistema imunológico do próprio animal. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida e a gente precisar falar mais sobre isso, podem me falar que vamos com certeza conversar mais, tá certo? E é importante de novo salientar, o principal profissional capaz de nos ajudar em relação a doenças é o veterinário. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, um forte abraço, valeu!